que as autoridades se debrucem sobre ela e pensem como é que nós vamos sair daqui. Porque, na minha perspectiva, nós estamos numa situação que vamos cada vez mais cavando um fosso de onde vai ser muito difícil sair. Por isso, é este diferencial. O que acontece, este agravamento desta subida exponencial dos custos? É que não só se agrava a diferencial entre o mercado e o coisa, para o valor unitário, como temos muito mais valor em termos absolutos. É por isso que faz aumentar a pré. Como a pré aumenta, isso cria um fosso nas receitas da convencional, nós temos que pagar as compensações através de tais comex que nós consideramos ilegais. Muito bem. E o gráfico seguinte? Este gráfico seguinte é só para lhe mostrar quanto é que é a proporção que estes custos de interesse geral, que é o diferencial entre o valor que o mercado paga e aquilo que se tem que ir buscar aos bolsos dos consumidores para poder cobrir essa produção, como é que ele neste momento se divide? Divide em 43% em energia, 26% em custos de redes, mais uso geral do sistema, e 31%... No custo das redes é aí que entra a REN? É aí que entra a REN e a EDP Distribuição. E depois tem 31% dos famosos CIEG, os custos de interesse económico geral, que se decompõem naquelas parcelas todas. Que, por sua vez, são divididos para o ano de 2013 numa parcela muito importante para os tais produção convencional, que eu próprio fiquei surpreendido com este valor, sobre custo em regime ordinário, centrais térmicas e hídricas, tem também as hídricas, recebem 40%, e depois tem aqui as eólicas, tem aqui as rendas dos municípios também, tem a produção... O que é isso, as rendas dos municípios? Como a EDP compra dinheiro para os municípios, é uma tesouraria. Não contribui porque, historicamente, a distribuição era dos municípios e quando a EDP, quando foi feita a passagem para a EDP, decidiu-se que havia uma retribuição a dar aos municípios. Depois tem aqui outras pequenas parcelas, como tornar a energia na Madeira e nos Açores ao preço do continente. Por isso são esses elementos que tem. E quem é que paga isso? São os consumidores sempre. São os consumidores. E que pagam diretamente na tarifa e indiretamente no déficit tarifário. Por isso nós não só estamos a ver o aumento da tarifa todos os anos, como estamos a ver uma dívida que temos nas costas, neste momento 4 mil milhões, que vai ter que ser paga mais tarde ou mais cedo. Isso é um problema que tem que ser atacado. Porque senão nós vamos ficar numa situação incontrolável como é a Espanha. Sim. E o gráfico seguinte, doutor? O gráfico seguinte é a grande razão de preocupação da minha parte. Enfim, quer dizer, até aqui não estava preocupado. Estava preocupado. Agora fiquei muito preocupado. E porquê que eu fiquei muito preocupado? Fiquei muito preocupado pelo seguinte. Enfim, é público que eu, durante muito tempo, tenho defendido que uma das soluções para a situação de Portugal, em 2004, na altura em que ainda podíamos mexer nisto, agora já temos tanta capacidade instalada que é muito mais complexo, era pensarmos também na opção nuclear, que é a opção mais importante de geração em toda a Europa. Mas o nuclear não está a ser abandonado na Europa, ao Sr. Engenheiro? Está a ser abandonado na Alemanha, anunciou o abandono, depois de Fukushima, mas está a ser feito noutros países. Por isso eu agora não ia falar no nuclear, vou-lhe falar no outro elemento muito mais importante que esse, que é a emergência de uma nova realidade nos Estados Unidos, que é o chamado gás de xisto. Quer dizer, há uma nova tecnologia que é a extração de gás natural a partir de rochas xistosas, que é uma realidade que tem 5 anos em termos comerciais, que neste momento, de tal modo que se tem desenvolvido, embora com muitos críticos do ponto de vista ambiental, à degradação que é conseguida com essa extração, mas que fez esta coisa absolutamente extraordinária. É que os Estados Unidos, que tinham um preço semelhante ao da Europa em 2008, isto é, há 4, 5 anos, neste momento têm um preço que é 4 a 5 vezes inferior ao da Europa. O vermelho é os Estados Unidos. O vermelho é os Estados Unidos, em rochas xistosas, e pode haver em Portugal. De tal modo que nós, no nosso manifesto, onde, enfim, sem falsa modéstia, tínhamos toda uma reflexão em que corria todos os elementos, nomeadamente também a eficiência energética e a necessidade de criar mais eficiência a nível de consumo, nós falávamos na absoluta necessidade de estudar o gás de xisto. Mas isso seria suficiente para o abastecimento energético do país? Nos Estados Unidos está a ser. Os Estados Unidos, que eram um importador de gás, passaram neste momento a equilibrar, não só com gás de xisto e petróleo de xisto, vão se tornar num país autossuficiente em termos energéticos. E esta redução brutal do custo do gás, como o gás natural, as centrais a gás natural têm um investimento em equipamento
muito baixo e muito rápido. Eles estão neste momento a fazer geração elétrica a gás natural, de tal modo que estão a libertar o carvão que estão a enviar para a Europa. Sim, mas a minha pergunta é se isso é viável em Portugal. Eu acho que isso tem que ser estudado. Isso tem que ser estudado. Há países na Europa que proibiram esta tecnologia, que é o chamado fracking, como a França. Porquê? Outros porque consideram que é muito agressiva do ponto de vista ambiental. Usa químicos, usa muita água, é muito intensiva em termos energéticos, mas está a produzir uma revolução mundial. Percebe? Nós não podemos desconhecer com o risco, de acordo com um gráfico também... mas aí depois íamos ter os ambientalistas à perna, não é? Os ambientalistas já estão à perna. Neste momento, a Direção-Geral do Ambiente está a fazer uma consulta pública da Comissão Europeia sobre este tema e aquilo que tem que ser ponderado é exatamente se o risco é tão importante como o ganho em termos económicos. Este diferencial de custo, do ponto de vista de competitividade, é mais uma machadada na Europa. É uma machadada extraordinária na Europa, de tal modo que, neste momento, tem a grande indústria petroquímica e a grande indústria intensiva em energia a ir para os Estados Unidos. Isto é, os Estados Unidos foi um golpe de sorte que tiveram, porque isto vai ser uma revolução em termos mundiais. Foi uma invenção de um gênio ou foi cultivado tecnicamente? Assim? Foi cultivado tecnicamente, foi uma série de tecnologias que foram sendo utilizadas quando houve este pico do preço do petróleo, de produzir o chamado petróleo não convencional e o gás não convencional. E esta tecnologia, surpreendentemente, resultou com um volume tal que, neste momento, todos os decisores de natureza energética têm que ter isto em consideração. Está estimado pela agência, eu por acaso até pensava que tinha aí o gráfico, mas julgo que não tenho, que em 2035, graças ao shale gas, a China e os Estados Unidos vão ter uma eletricidade muitíssimo mais competitiva. A China está a investir também em shale gas, porque eles não... Olha este gráfico, está a ver? Os chineses não estão a dormir, na forma. E eles também precisam de muita energia por causa de alimentar a sua indústria, não é? Mas a gente também precisa, mas anda a dormir. De tal modo que tem muita energia à base de carvão e neste momento são os maiores investidores também na energia nuclear. Nas renováveis, são eles que estão a dominar toda... Pois, porque eles precisam de energia. Exatamente. A China e a Índia, tanto quanto julgo saber, estão a apostar no nuclear, não é? Então, não, e outros países também, os Emirados Árabes Unidos, mas, quer dizer, a destruição do nuclear, neste momento, do nuclear está contaminada com o efeito de Fukushima e eu acho que é deixá-la agora tranquila, até daqui a 2 ou 3 anos, fazer-se uma reavaliação que vai ser feita de certeza. Mas, neste momento, o que nos preocupa é o efeito do preço do gás natural no mundo, nomeadamente nos Estados Unidos, vai produzir em 2035, na média da União Europeia, uma decalagem muitíssimo grande em termos de competitividade. Por isso a indústria, quando se quiser instalar, vai procurar os sítios em que vai ter um fator de produção. O Japão, sobretudo, com o abandono nuclear por causa de Fukushima, que o atual governo já anunciou que vai retomar. Porque, enfim, há que ponderar. Isso é uma discussão, enfim, que tem sido feita, eu estou sempre preparado para fazer, mas não é o tema 2. Sim. É que o senhor engenheiro era e é. O senhor engenheiro é um defensor do nuclear, não é? É, por isso é que eu lhe chamava o senhor bomba atómica. É? Mas porquê? Porque sempre que aparecia na televisão era a defender naturalmente a energia nuclear. E havia um outro senhor que era das ventoinhas, que eu não sei. O nuclear na Europa está em desuso. Isso é uma falsa ideia. O nuclear, que estava num renascimento extraordinário antes de Fukushima, Fukushima foi de facto um balde de água fria, estava previsto a construção de 10 reatores na Itália, a construção de 4 reatores na Polónia, a construção de uma série de reatores no Reino Unido, que continua essa ideia. Enfim, e os países de leste continuam todos a apostar também no nuclear, a maior parte dos países de leste. Só que Fukushima introduziu aqui um fator de medo muito grande, embora, enfim, se quiser podemos depois fazer uma discussão só sobre o nuclear para ver se é justificado, se não é justificado em relação enfim, aos custos reais para a saúde pública. Mas o que é facto é que introduziu uma enorme pânico eleitoral que levou a senhora Merkel, engenheira física, defensora da energia nuclear, a dizer vamos reparar, porque senão nós estamos a perder eleições atrás de eleições. Pois, mas nós, por isso, nós muito temerosos não temos medo da central térmica atómica da Espanha aqui no Tejo. Exato, mas veja, a Suécia, que foi um país que fez um referendo a seguir a Three Mile Island para proibir a energia nuclear, nunca a desmantelou e neste momento criticou a Alemanha por estar a desmantelar e vai apostar bem como a Finlândia. Agora, no
nuclear também há aqui uma coisa para nós defensores de energia nuclear incómoda. É que havia uma grande esperança no reator finlandês que estava a ser construído, que eu visitei e que é de facto uma maravilha técnica, mas é um reator que tem tido sobrecustos brutais e atrasos brutais. Isso arrefeceu também o entusiasmo. Enfim, Dr. Medina, pelo que se percebe, há aqui prós e contras, não é? Nesta questão da diversidade de fontes, não é? Energéticas, sim, pois, há prós e contras, sim, não é? Agora não vale a pena discutir. Claro. Essa é outra questão que tem que ser estudada a fundo, sem tabus e sem preconceitos, e tem que ser um estudo feito de uma forma independente. Agora, a saída para já é eliminar estas distorções. Nós, para já, vamos eliminar as distorções e vamos fazer o máximo de eficiência energética que há e introduzir mais pressão competitiva. Não, para mim, aqui, este tema tem uma atualidade muito especial, porque estamos numa época em que tudo serve para esmagar o consumidor e o desgraçado português. Mas os governos não são capazes depois de pegar nestas coisas. Eu acho que é uma imoralidade. Não se mexeu nas câmaras, a gente devia ter 100 câmaras, ou não sei o quê, tem 308. Não se mexeu nas PPPs, tiraram-se uns patacos. Nisto também se mexeu, mas o Sr. Selassie não está satisfeito. Quer dizer, coisas que dariam decência, digamos, às políticas do governo, não se lhes toca. Porque uma das reações, a meu ver, muito justas da população contra a política do governo é realmente esta discriminação desfavorável ao pequeno. E este é um dos casos. E é por isso é que eu milito em relação a este caso, porque acho que é um dos casos escandalosos, com todas as justificações jurídicas, não jurídicas, não interessa. É alguma coisa que introduz mal-estar na sociedade portuguesa. Isto, PPPs e Companhia Limitada. Mas, Soutor, vamos lá ver. Eu aí, outra vez, não querendo fazer advogado do Governo, eu acho que o Governo tem uma tarefa tão enorme no que diz respeito ao controle da dívida pública, que eventualmente não terá colocado isto em primeira prioridade. Mas eu não duvido do que conheço das pessoas que gerem estas questões a nível governamental, enfim, não necessariamente a nível político, mas a nível também técnico, que há hoje consciência desta questão. Sr. Engenheiro, o país não pode esperar por atos, ficando só na consciência, na boa consciência. A primeira tarefa que o Governo deveria ter tido, e aqui nós falámos muito disso no último ano e meio, era ter uma política de redução de despesas. Era a primeira coisa que deveria ter feito. Estudar e aplicar. Por exemplo, eu defendo há muito tempo a existência do Ministro para o Estado Social, porque vai ter que se mexer no Estado Social, e até agora estamos com 2 anos de Governo e não sabe o que é que se há de fazer ao Estado Social. Vai-se cortar à tesourada. Quer dizer, a política de despesas, e isto, embora estes custos não sejam custos que passem pela mão do Estado, vocês meteram isto na despesa pública, mas, a meu ver, irregularmente. Não, nós pusemos na despesa pública só exatamente a título de dizer não se pode estar a esforçar muito o cidadão e ao mesmo tempo deixar que este tipo de situações que indiretamente têm a ver com a despesa pública... Não é despesa do Estado, mas é despesa nossa, a favor, enfim, das empresas que estão em causa. É que nós vamos entrar, penso que muito rapidamente, se nós, com mais 6 meses de fragmentação política e de instabilidade, eu penso que nós vamos começar a entrar na estrada da Grécia. Espero que não. Bom, eu também gostaria que não, mas com a divisão política que há, que é o fulcro desta desgraça, é a divisão política. Eu não estou a ver bem o que é que vão fazer. Doutor, eu acho que ontem o discurso do Primeiro-Ministro no seguimento do acórdão do Tribunal Constitucional indicou muito claramente que neste momento não há mesmo alternativa. Tem que ir para o corte da despesa estrutural. Isso pareceu-me que é um indicador de alguma esperança, porque essa devia ter começado por aí. Mas, Sr. Engenheiro, o que é que vale um governo? Estamos aqui, enfim, 2 particulares e insignificantes, salvo a Judite. Há ano e meio a dizer, cuidado com a despesa, mas que sábios é que estão lá nesse governo? Valha-me Deus. O Sr. hoje tem uma falange de seguidores. Sr. Engenheiro, diga-me uma opinião pública. Nós em 2010, suponho que foi em 2010, a despesa pública atingiu 50% do PIB. Se o senhor fosse Ministro das Finanças, ou uma pessoa qualquer,
que conheceste este número, a primeira coisa que ia fazer era ver como é que tirava alguma coisa aos 51%, ou não? Dr. Medina, estamos 4 anos depois a cochear. O Dr. Medina tem dito aqui todas as semanas que a Constituição está desfasada da realidade, mas a verdade é que agora estamos com uma situação que decorre da decisão do Tribunal Constitucional. O que é que o senhor pensa da decisão? Bem, eu penso muito simplesmente aquilo que tenho dito. O Tribunal Constitucional acho que não percebeu duas coisas. Primeiro, que o Governo não manda. Quer dizer que não aceitam aquela deliberação do Governo é a maneira de dizer, a gente finge que desconhece a Troika e atribui isto ao Governo. Aquilo que o Governo está a fazer é a Troika. Quer dizer, nós no momento em que assinámos aquele acordo, esse memorando de entendimento,